A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou o pastor Alex, está começando agora mais uma live do Grupo Galileu. Gostaria desde já de abraçar a todos, desejar a paz do Senhor a todos e mandar um abraço aqui para o Vilela, que entrou no nosso grupo ainda essa semana, e gostaria de mandar um abraço também novamente para o pessoal da Fazenda Telha. E para o irmão também, que mora na Quinta, aqui na cidade de Rio Grande, o irmão Paulo, juntamente com sua família. Gostaria de mandar um abraço bem apertado aqui do Grupo Galileu e do pastor Alex. Irmãos, antes de começar nossa live, eu gostaria de alertar os irmãos que quando os irmãos assistirem, verem esse vídeo lá no YouTube, não esquecer de se inscreverem, E porque está tendo um número muito grande de inscritos na nossa própria página e o pessoal está esquecendo do YouTube, de fazer a sua inscrição lá. Eles estão assistindo os vídeos, estão compartilhando e tudo, mas estão esquecendo de fazer suas respectivas inscrições. Então esperamos que você nos fortaleçam com essa bênção, de poder chegar lá, se inscrever e apertar o sininho para receber as nossas notificações. Outra coisa, quando precisarem de oração, vai até lá a página da igreja. Se tiverem dificuldade de colocarem no e-mail, coloca pelo message, que nós atenderemos. Dentro do possível, nós atenderemos a cada um de vocês, na medida do possível. Então, eu gostaria de alertar quanto a isso, porque o pessoal está aqui, curte todos os nossos vídeos dentro da página, mas só que ao mesmo tempo esquecem de ir lá no YouTube e se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações, Irmãos, desde já eu quero agradecer porque o nosso número de componentes aumentou bastante. Vamos fazer aniversário mais ou menos a semana que vem. E esse grupo tem crescido bastante, então eu quero elogiar vocês que receberam, a receptividade para com os irmãos foi muito grande. E isso fez com que o grupo ele alavancasse, principalmente em cima das verdades que nós estamos falando dentro das escrituras bíblicas. E isso aí Deus está fazendo com que nos edifique cada vez mais. Então, irmãos, vamos começar o nosso culto para que a gente não se estenda muito e que a gente possa abençoar muitas famílias, continuar abençoando dentro desses lares, não só no Brasil, bem como fora do Brasil também. Como a gente já vem fazendo aí, já vem trazendo consolo para essas vidas, ao mesmo tempo trazendo palavras de conforto àqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão ali com muita dificuldade para poder prestar condolências, aquela pessoa que está no período de amargura, no período depressivo e a pessoa não sabe nem o que fazer. Então o conteúdo que a gente coloca aqui está ajudando bastante, principalmente para poder edificar essas pessoas, fazer com que essas pessoas se levantem, já que essas pessoas estão magoadas, estão abatidas por dentro. Então desde já oremos para que a gente tenha um culto abençoado e que Deus continue abrindo as nossas portas para continuar abençoando muitos lares, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu venho entregar todas essas pessoas que pertencem a esse grupo em tuas mãos, que o Senhor vai jogando por terra agora toda e qualquer entidade e potestade do mal, principalmente aqueles que não têm interesse nenhum em edificar o grupo, que o Senhor afaste dos nossos caminhos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga as pessoas aqui que têm interesse de edificar a tua obra, que venha fortalecer, que cresça na graça, na gratidão e na equidade, na justiça. Que o Senhor possa estar abençoando aí muitos lares, muitas pessoas que estão magoadas, que o Senhor dê um levante, para que essas pessoas se restabeleçam diante de tudo que estão passando, dentro desse processo de luto, desse processo depressivo, que elas muitas vezes não sabem o que fazer, principalmente ali dentro de casa, dentro das suas quatro paredes, estão se sentindo acuadas. Então o Senhor entra com providência agora nesse momento, faz com que restabeleça a saúde dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Visita também os cativos em nome do Senhor Jesus. Entra com providência naquele lugar que muitas pessoas estão ficando contaminadas em nome do Senhor Jesus. Entra com providência ali, Pai, com o teu espírito ali. Faz com que aquelas pessoas, esse vírus, principalmente em cima dos teus escolhidos,
afaste dos teus caminhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor ainda tem condições de fazer milagre nessa terra, sabemos disso, mas só que o homem afastou dos teus caminhos e muitas vezes ele questiona porque só na tua época que fazia milagres, então o Senhor é o mesmo do passado, presente será no futuro, o Senhor ainda é capaz de operar milagres, capaz de operar ressuscitamento em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, provenha de teus milagres, ressuscita aqueles que o Senhor ainda tem propósito na vida, em nome do Senhor Jesus. Entra com providência em muitos lares, não deixando faltar o pão de cada dia. Repreendo também o espírito de macumbaria, de bruxaria, que o Senhor tira a venda dos olhos dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Pessoas que também colocam crédito em cima da idolatria, em cima de deuses que não falam, que não é capaz de operar milagre, em nome do Senhor Jesus. Tire as escamas dos olhos dessas pessoas, porque aqueles deuses ali apenas escultura de barro, de pedra, de ouro, mas só que por dentro tem verdadeiros vazios, que não é capaz de fazer nada. Que somente através de Ti, Pai, que chegaremos o caminho reto, o caminho da edificação, que é o caminho proposto ali que o Senhor colocou para Daniel. Pai querido, Pai amado, agora entrega este culto maravilhoso em Tuas mãos, juntamente com esta live, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa aqui estar alcançando muitas almas para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Glórias a Deus, nosso Pai, e que Deus nos edifique essa noite, principalmente em cima dessas palavras, né? Que nós vamos profetizar aqui, porque essa unção ela vem de Deus e não de mim como profeta do Senhor. Então a palavra que Deus nos entregou no dia de hoje está no livro de Abacuque, capítulo de número 1, versículo de 2 ao 5. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Então vocês podem ver aqui que o profeta Abacuque estava passando dias difíceis, como nós estamos passando hoje aqui, a situação, trazendo para os dias atuais, né? Então o profeta ele questiona o tempo todo a Deus: Senhor, por que eu estou vendo toda essa desgraça na minha frente? Porque eu estou vendo essas pragas, esse povo questionando, esse povo desobediente aí, que nós pregamos para eles e eles não dão ouvido nem sequer, tanto a mim quanto o Jeremias, né? Que era amigo de ministério do Abacuque. Então ele ficava ali questionando o tempo todo e procurando uma luz no fim do túnel, né? Para que Deus pudesse abrir aquelas portas e perdoar aquele povo. Antes de dar prosseguimento a esse culto, tudo começou lá atrás, né? Quando o profeta Josias descobriu na reforma do templo as tábuas das leis, né? Então ali naquele momento o povo teve um reavivamento espiritual. Então com aquele reavivamento o povo já estava com a sua parte espiritual morta. Então eles reavivam a partir daquele momento em diante. Mas só que a gente sabe, muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, que a gente vai reavivando, mas só que chega no momento que as riquezas, as concupiscências desse mundo nos contaminam, né? E a gente vai se esfriando na fé. Então você vê que isso tudo começou 640 a.C., e esses dois profetas, que eram o Abacuque e o Jeremias, estavam mais à frente, são cerca de 30 anos depois desse reavivamento. E aí o povo caiu num esfriamento total, espiritual, e que esses dois profetas tiveram a maior dificuldade. Coitado do Jeremias. Jeremias tentou pregar para aquele povo, e aquele povo ao mesmo tempo não queria mais escutar o Jeremias, né? Achava que o Jeremias estava falando demais. Então quiseram até sacrificar o Jeremias e jogar no poço.
Justamente por isso, porque o Jeremias estava querendo exortar aquele povo. Então, isso, trazendo para a realidade, está acontecendo nos nossos dias. Porque às vezes eu via no passado ali, à beira da crise de 2014/2015, os profetas se levantando para falar: eis que meu povo perece pela falta de conhecimento, eis que meu povo está trilhando caminhos totalmente diferentes daquele que o Senhor traçou para as suas vidas. E todos estavam maravilhados. Não, irmão, eu estou aqui, eu estou muito bem. Até mesmo porque Deus tem trazido muitas coisas maravilhosas dentro lá, tem trazido prosperidade financeira, eu tenho trocado de carro, eu tenho conseguido terrenos, e fora outros bens materiais aí fora dentro, né? E dentro da própria igreja, pessoas começaram ali, através de certas empresas que não tinha nada a ver com Deus, começou a abrir caminhos para um nicho diferente, que é esse mercado gospel, né? Então ali eles começaram a ditar regras para poder pregar. Você, para conversar com o pregador, você tinha que pagar para poder ele ir à tua igreja. Isso acontece ainda nos dias atuais. Mas só que não era quantia pouca não, era quantia cifras enormes para poder esse pregador chegar até a tua igreja. Então o que acontecia com isso? Deus já estava ali ficando indignado. Porque naquele período, você pode ver no templo de Jesus lá, que Jesus coloca aquele templo por terra. Até mesmo porque ele estava vendo ali que as pessoas estavam comercializando ali dentro. Estava fazendo o templo dele de comércio. Então daí você tira nos dias atuais, transferindo para os dias atuais, está acontecendo a mesma coisa. As pessoas, no caso, escutam aquele profeta ali, o que ele tem para fazer. Muitas vezes se convertem, porque a lei da semeadura, que é para todos, né? E essas pessoas não querem saber do evangelho. Quando você faz um culto, uma reunião de oração, né? Porque Deus pede para que a gente ore pelas cidades, para que as cidades elas não se deteriorem e que ela venha nos prejudicar. Quando muitas vezes a gente está em cidades satélites, a gente está em cidades do interior, então Deus pede para que a gente ore pelas cidades para que elas não se deteriorem e elas se deteriorando, ela vem nos atingir. É o que acontece hoje em dia. Essas cidades estão se deteriorando. E esse mal está chegando até a nossa tenda. Está chegando nas proximidades dos nossos lares. Justamente porque a gente não deu ouvido para aqueles profetas simplesinhos e achavam que atendendo a demandas, concupiscências da nossa carne, nós estaríamos no caminho reto, né? O caminho correto. E, no entanto, Deus começa a exortar quanto a isso. E chama a atenção aqui mesmo do profeta, que ele fala: até quando, Senhor, que eu vou ver tudo isso? Aí o que é que Deus faz naquela situação de 2014 e 2015? Deus permite que venha uma crise, e uma crise de nível internacional, que venha atingir o Brasil, já que este não havia sido sacrificado por nenhuma crise até então. E aí as pessoas começam a questionar: não, essa crise vai passar, porque daqui a pouco eu vou estar conseguindo outro emprego. E aí as portas foram se fechando. Se fechando. E aí veio um outro governo. E aí então o que foi que aconteceu? As pessoas poram o mesmo crédito. Mas só que ao mesmo tempo as pessoas estavam indo pelo homem. Estavam esquecendo de Deus. E assim como eu vou explicar aqui mais adiante, falando a respeito da verdade, o que é que Deus fez aqui com esse povo, que é o povo judeu, né, o povo da Judéia, e que Deus está fazendo nos dias atuais com o povo. Então o povo, não, vai vir um homem agora de Deus, um governo voltado para o meio gospel, e vai sanar todas as nossas discrepâncias, todos os nossos problemas. Então o que foi que aconteceu, meus irmãos? Veio uma praga, que ninguém sabe ao certo de onde essa praga veio, e atingiu muitos de nós, e pegou esse mal pela raiz, justamente no meio gospel, justamente nos nossos lares, porque a gente não sabe a dimensão disso. Muitos governantes já falam que depois desse período aí, haverá uma escassez muito grande, que a demanda de emprego não será suficiente para suprir as necessidades, e aumentará a violência, aumentará uma série de fatores de risco
que está à margem da sociedade. Então nós precisamos nesse tempo, é período de arrependimento, precisamos de mais oração, precisamos mais de envolvimento com Cristo, para que a gente cada vez construa um caminho de retidão, e não esse caminho que estava construído anteriormente, e a gente leve segmento, esse caminho que esses homens estão profetizando aqui. Esse caminho aqui vai levar ao caminho do mal, ao caminho que Deus vai mostrar aqui, que ele vai entregar na mão dos caldeus. Escute essa aqui, ó. O versículo 6 do capítulo 1 de Abacuque, olha o que ele fala para Abacuque, que Abacuque estava questionando a Deus: até quando, Senhor, eu vou passar por tudo isso? Eu vou ver toda essa desgraça, toda a iniquidade à frente dos meus olhos, e o Senhor não faz nada? Olha só o que ele manda dizer aqui, ó. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sob a largura da terra para possuir moradas não suas. Ou seja, invadir a Judéia por inteiro, né? E deixar aquelas pessoas ali sacrificadas. E o profeta fica questionando aquilo: Senhor, mas não era isso que eu queria. Porque muitas vezes a gente ora e a resposta de Deus é diferente, meus irmãos. Justamente porque aquilo que a gente está fazendo vai contrariar os planos de Deus. E ele mostra isso aqui para Abacuque, que fica muitas vezes questionando ali o que é que vai acontecer com aquele povo e que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, né? Para vocês terem uma ideia, depois da reforma do Josias, que aconteceu lá pelo ano de 640 a.C., até os caldeus invadirem a Judéia, levou cerca de 53 anos. Então, 53 anos, muitas coisas mudam. E hoje o que é que estamos vendo? O Brasil, no caso, é um país muito rico, mas nós continuamos colônia do povo estrangeiro. Então, esse estrangeiro, para entrar aqui, ele vai ditar regras para poder investir no nosso país. E as pessoas ficavam questionando: não, eu me aposentava com 55 anos, que era o limite de idade. Agora as mulheres, se eu não me engano, vão estar se aposentando com 62 e o homem com 65 com a reforma da Previdência. Então, para que esses homens entrem, eles vão fazer o quê? Eles vão exigir leis, regulamentos e fazer com que as pessoas sejam cada vez mais aprisionadas, trabalhem cada vez mais, se sacrifiquem cada vez mais, porque muitas pessoas a gente sabe que não chegará até os 65 anos. Então, assim, na parte espiritual, nós nos tornamos escravos do sistema. Por que isso acontece? Porque quando estávamos no período da misericórdia, como Deus falou anteriormente para o profeta aqui, nós esquecemos dos caminhos do Senhor e permitimos que as coisas erradas entrassem para dentro da igreja, entrassem para dentro do nosso lar. O caminho que Deus constrói, que é em cima da retidão, da equidade, da justiça, a sociedade que não tem esse pilar de formação, Deus se afasta, o Espírito de Deus se afasta e Deus entrega nas mãos do adversário. Você vê que aí as pessoas estavam brincando e hoje continua fazendo a mesma coisa e achando que lá na frente vai ter uma nova solução. E você vê assim como Deus entregou a cativa aqui um povo sanguinário, que eram os caldeus. Sem sobra de dúvida, que eles só queriam ali chegar ali e enriquecer suas vidas, enriquecer a rede ali deles, sem se preocupar com as pessoas, sem nada. E hoje o que é que estava acontecendo no meio gospel? As pessoas estavam pegando e praticando interesses particulares, né? Alimentando sua rede, fazendo com que essa rede viesse a crescer cada vez mais e mais, e sem se preocupar com o próximo. Ah, deixa isso para depois, porque minha agenda está repleta, minha agenda está cheia. Então, a religião de Deus é o quê? Se preocupar com os órfãos e as viúvas em suas dificuldades. E essas pessoas com as agendas lotadas, elas não tinham tempo para Deus. Tinham uma boa oratória, pregavam muito bem, mas não tinham tempo para Deus. Então o profeta, ele começa a questionar o tempo todo: Senhor, perdoa essas pessoas. Faz com que elas voltem, né? Se arrependam dos seus maus caminhos e volte para a retidão. Vocês podem ver aqui, ó. Então o Senhor responde pela segunda vez a Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse:
Escreva a visão e torne-se bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão, a visão e ainda para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espere, porque certamente virá, não tardará. Então Abacuque ele estava ali se sentindo aflito, né? Que ele queria a resposta de imediata. Senhor, já que esse povo vem, quando é que esse povo vai vir realmente? Esse povo destruidor. Aí ele mandou o profeta Abacuque ter paciência, que seria no tempo dele que ele aplicaria todas essas chicotadas em cima do povo. Isso é uma chicotada no plano espiritual, porque o povo estava muito rebelde, assim como acontece hoje também. E você vê que, como naquela época, hoje ninguém fez um reavivamento dentro da igreja. Cada um tá interessado nas suas questões particulares. Ninguém está interessado na vida do próximo. Se eu garanto para vocês, irmãos, se eu chamar e marcar um ciclo de oração, poucas pessoas vão até lá para para orar. Em prol das cidades, em prol da comunidade em que vivem. Poucas pessoas, vocês vão contar no dedo. Assim como na época ia lá, eu e minha esposa, para orar em prol da sociedade, em prol da nossa comunidade. As pessoas hoje em dia ainda vão falar, pastor, não tem tempo porque está chovendo, está acontecendo isso e aquilo outro. Então o que é que Deus faz? Deus vai permitir que a desgraça chegue à tenda. Justamente porque o povo continua na rebeldia. E muitas vezes quando a gente ora a Deus e Deus dá uma resposta contrária a gente, nós ficamos questionando a Deus porque Deus deu aquela resposta diferente. E não era para ser daquele jeito. E aí a desgraça vem em forma de tráfico de drogas, em forma de prostituição, que uma coisa acompanha a outra, em forma de corrupção. E depois a gente fica questionando, mas Senhor, eu estou aprisionado dentro dessa corrente do mal. A gente viu lá atrás que a gente vivia no período da misericórdia e as pessoas deixaram essas coisas mundanas contaminarem a igreja e se esqueceram de Deus. E Deus me mostrou nessa noite que não só para o povo que eu estou pregando aqui, que está assistindo nesse momento e que depois vai assistir esse vídeo, mas isso serve para mim também. Serve para todos, de uma maneira generalizada. Que isso sirva de alerta e que possamos direcionar mais nossos caminhos na retidão do Senhor, na equidade e na justiça. Que esses são os conceitos para crescer uma sociedade sustentável. E que a gente não vise ali no homem, na oratória dele, no que ele tem para falar de bonito, achar que o pastor orando por mim, eu vou para a igreja direto. E nada disso vai acontecer comigo. Eu sempre ouvia essas questões, né? Sempre isso ficava em evidência. E chegávamos em casa, a gente não orava mais, a gente não visitava mais o nosso próximo, não fazia mais nada para Deus. Então Deus falou bem assim, opa, isso aí tá errado. Então, esse que eu vou mandar e vai vir lá do norte. Assim como ele falou aqui para Abacuque. E Abacuque, ele tinha uma expressão que todos nós conhecemos, né? Ainda que a figueira não floresça e a videira não dê frutos, né? Eu continuarei aqui esperando o Senhor, até o Senhor dar a resposta. E a gente sabe que hoje em dia, por mais que a gente chegue para essas pessoas e fale para ela, continue pregando e falando da verdade, eles não vão escutar a verdade. Porque eles querem escutar uma historinha, né? Para poder ludibriar aquilo e você se confortar seu coração, voltar para casa e tá tudo bem. E a gente sabe que tem pessoas aí sofrendo em leitos de hospitais por causa da própria corrupção. Pessoas que não estariam nessa situação, né? Se não houvesse, se o sistema não fosse corruptível. E ao mesmo tempo, muitas e muitas vidas ainda serão ceifadas. Justamente porque a gente não está dando atenção para esse tipo de coisa, que a gente não coloca o nosso joelhinho no chão para poder orar por essas vidas, orar pelos médicos, para que eles continuem de pé, para que eles continuem ajudando essas pessoas.
Porque a igreja é sal da terra e luz do mundo, meus irmãos. E porque a gente vai querer mostrar para a sociedade algo diferente que nós não somos. Jesus, ele não é esse Jesus que mostra Leonardo da Vinci, que lá atrás, para que ele não fosse sacrificado pela Santa Inquisição, ele começou a pintar para a Igreja Católica. Então ele construiu um Jesus ali, que é o Jesus europeu, que não tem nada a ver com esse Jesus qual nós pregamos, né? Jesus não veio como um homem vistoso e bonito para poder agradar as pessoas, não. A intenção dele era a nossa salvação. Só que hoje muitas pessoas pregam um Jesus diferente, totalmente diferente daquele que surgiu lá nasceu na cidade de Belém. Esse Jesus ao qual nós pregamos na atualidade, que muitos pregadores pregam na atualidade, é aquele Jesus bonito lá que vem com Leonardo da Vinci. Que a gente até hoje não se tocou e não botou na mente isso. Escuta aí vocês do outro lado. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Esse que o Senhor manda dizer. Alabassuri canta alabás. Igreja não é local de desfile de moda. Igreja não é local de comércio. Igreja não é local de alimentar as vaidades de púlpito. Eis que Deus ainda vai fazer coisa pior. Eu falo aqui para vocês porque vocês não estão vendo mais os milagres que vocês viam no passado. Justamente por causa dessas vaidades. Que a igreja continua se alimentando por vaidades. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo é uma única. Não é essa igreja feita por placa, não. Assim como Deus mostrou aqui para Abacuque, que era para ele colocar uma placa bem grande, para ele mostrar para o povo o que aconteceria com aquele povo rebelde. As nossas vidas estão entregues à sorte. É o que nós escolhemos para nós. É o que o povo de Judá naquela época, é o que o povo de hoje escolheu. Não devemos alimentar nossas esperanças em políticos. Não devemos alimentar nossas esperanças em pastores que pregam heresias. Porque com certeza o castigo vai vir do norte, meus irmãos. E depois vocês não vão saber nem o que fazer. Coloquemos nossos joelhos no chão. Nos alimentemos da palavra de Deus. Para que a gente não peque pela falta de conhecimento. Para que a gente não venha perecer por essa falta de conhecimento. Os milagres não acontecem justamente por causa disso. Porque eu não estou dando sermão da montanha em ninguém, não. Mas Deus está mostrando aí porque o povo está sofrendo. Justamente por isso aqui, o que está no livro de Abacuque. Eles estavam vivendo ali uma crise política que o povo nem sequer estava dando ouvidos ao profeta. E queria jogar o profeta no precipício, no poço. E hoje a mesma coisa. Talvez muitos aqui, eu nem dei bola essa pregação, esse pastor está ficando maluco, está pregando isso para mim. Mas não é um alerta que Deus está dando para o povo. É ex-momento de arrependimento. É muito difícil vir aqui essa noite para poder pregar essa palavra. Muito difícil para mim mesmo. Que a gente tem que pagar preço por isso e trazer isso para os irmãos. E mostrar isso aqui no nosso canal. Porque por amor que eu tenho a vocês, por amor que eu tenho a Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas, nossas almas, eu venho aqui essa noite exortar os irmãos e deixar um alerta. Que Abacuque teve que colocar tipo um outdoor lá, mostrando para o povo o que ia acontecer com eles. E vai vir praga pior por aí. E Deus não vai deixar de pesar a mão, não. Você vê que eles falaram ali com ele, desde o avivamento até a sentença, foram 53 anos. E muitas vezes a gente fica questionando ao redor da nossa sociedade. Senhor, por que isso está acontecendo comigo e não está acontecendo com fulano que rouba, que trafica, que estrupa, que faz isso e aquilo? Aqui, no livro de Abacuque, Deus mostra isso. Que os caldeus eram assim. Mas só que ao mesmo tempo, trazendo para os nossos dias atuais,
como a gente nos deixou levar pela mercê da sorte, Deus nos entregou à mercê da sorte. E nós estamos passando por esse período turbulento sem saber o que vamos fazer. E aí o que é que acontece? Nós como estamos entregues nas mãos do adversário, como estamos agora. A gente fica sem identidade espiritual. Você não tem como mudar isso aí. Você tem como fortalecer sua fé cada vez mais em cima da oração, orando pelas cidades, seja ela quem for a cidade, pelo mundo. Porque é o mundo inteiro que está passando por esse processo, não é só o Brasil não. E devemos ser cautelosos o suficientes para não permitir que essas coisas terminem adentrando para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja, não temos por que andar no caminho contrário a Ele. Nós transformamos a casa de Deus em um comércio. E fora outras coisas mais que foram entrando para dentro da igreja para alegrar as pessoas. Que isso começou lá fora, na Europa, Estados Unidos, e depois entrou aqui para dentro do nosso país. E hoje a gente fica questionando a Deus, por que isso tudo está acontecendo, Senhor? Eis que o Senhor mandou um homem agora que vai mudar tudo. O sistema, ele está andando de forma contrária. Você vê que mudou o governo. As pessoas criticavam, o governo antecessor. Mudou o governo. Mas só que, irmãos, botem na cabeça, ninguém pode contra as leis de Deus. Ninguém pode contrariar as leis de Deus. Assim como Deus mostrou para Josué, que Josué aniquilasse aquele mal pela raiz, para que Josué tivesse a vitória mais à frente, como eu mostrei em lives anteriores, ninguém pode não. A visão antropocêntrica é a visão que o homem é o centro das atenções. E, na verdade, é Deus que é o centro das atenções. Independente de se for o partido A ou o partido B, que se eles tiverem boas intenções diante da circunstância, mas é Deus que manobra. Não é o homem que manobra. É Deus que manobra. Então, enquanto a gente não tirar essa visão, essa escama de nossos olhos, achar que o homem que vai manobrar o governo tem que estar na visão cristocêntrica. A igreja tem que orar pelas cidades, para que as cidades não deteriorem, para que esse mal não chegue à nossa tenda. Então a gente tem que ficar muito alerta quanto a isso. E a gente foi deixando a nossa fé se esfriar com o passar do tempo, com o passar dos anos. Assim como aconteceu naquela época, acontece também nos dias atuais. E continuamos cegos, porque a mídia vai alimentando esse lado, né, do emocional, e a gente crendo que sempre vai haver uma melhora. Não vai haver melhora nenhuma. Eis que a gente deve olhar para o alto, de onde vem o socorro da salvação. É lá que Abacuque disse que ia ficar aguardando até que Deus desse a resposta. E quando Deus deu uma resposta contrária para ele, ele não gostou. E pediu para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Se no período de misericórdia o povo não soube caminhar nos caminhos do Senhor verdadeiramente, como é que ele agora vai ter uma visão cristocêntrica? Os irmãos estão entendendo aí? Então é isso que acontece, meus irmãos. Então, para não alongar mais o nosso culto, o que é que eu deixo aqui de lição nessa noite? Tudo que está acontecendo com nós, como igreja, é porque tivemos muitas falhas. Deixamos de orientar de forma verdadeira e colocando debaixo dos porões as escrituras como elas devem ser ditas para o povo. Procuramos colocar em prática só aquilo que edifica a vida de cada um e não edifica Deus. Então precisamos refletir nesse momento e ver que ainda há tempo de transformação, tempo de mudança. Que aí Deus vai refletir tudo aquilo que ele pensou anteriormente e vai mudar a realidade.
Agora, se o povo não refletir, não se arrepender dos seus maus caminhos, não tem como Deus mudar esse destino. Vai continuar isso aí. Pode entrar e sair governo, vai continuar da mesma forma. Que a nossa maior luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades do mal. Grave isso aí para vocês. Falar do Novo Testamento, como eu já vi muitas igrejas pregando, só o Novo Testamento esquecer do Velho, é sinal de que é certo do povo cair em desgraça. E ficar iludindo o povo com palavras fáceis, palavras doces, e que vai conquistar, vamos botar aqui, 1000 pessoas em um único dia. Isso aí é fácil. E dizer para você que eu vou te dar um carro, que Deus vai te dar um terreno. Deus pode tudo isso, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas eu ficar iludindo a vocês, depois eu vou ser cobrado. Assim como o profeta aqui ficou questionando. Pedindo para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. E agora, qual é a misericórdia? O arrependimento. Nós devemos ser sal dessa terra e luz deste mundo. Devemos construir uma sociedade na equidade, na justiça e na retidão. Caso contrário, não tem como haver mudanças. Então Deus vai limpar, vai varrer tudo. E que oremos por essas pessoas que estão precisando realmente ser confortadas pelo Espírito Santo de Deus, pelas pessoas que ainda esperam por um milagre divino, que esses milagres ainda existem, mas só se a igreja se arrepender dos maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. Aí o Senhor diz que entra com providência e começa novamente a fazer milagres. Mas caso contrário, não vai haver milagres. Porque o Espírito Santo de Deus já deixou muitos templos aí afora, tanto no Brasil quanto no exterior, nos 4 cantos dessa terra. O que é que Deus deixou para nós? Ide e pregai o Evangelho a toda e qualquer criatura. Então você nessa noite, tome posse dessas palavras e comece a mudar seus conceitos. E não permita que coisas amaldiçoadas, coisas penhoradas entrem para dentro da tua casa. Que você está traindo maldição também. E depois você vai questionar por que isto está acontecendo. Porque aquelas coisas estão lá dentro. Enquanto você não eliminar aquele mal dentro da tua casa, aquela maldição vai continuar ali, tomando conta do teu lar, e gerações e gerações. Então, irmãos, aqui eu encerro esse culto com essa palavra de bênção. Desculpa aí qualquer coisa, porque se o Senhor mandou entregar essa palavra de revelação, eu tive que entregar nessa noite, porque o Senhor mandou dizer para o povo, não só aqui do canal, bem como o povo exterior. Então, oremos para encerrar a nossa live de hoje. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que eles não saiam da mesma maneira que entraram aqui, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa fazer com que todos eles sejam um canal de bênção, que eles possam pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo a toda e qualquer criatura, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir ao Senhor também, meu Pai, que o Senhor conforte as pessoas dentro desse lar, dentro dos lares que estão passando por um verdadeiro processo de opressão. Que o Senhor possa usar esses irmãos aí que estão escutando, que estão levando o nosso culto a sério, que possa tocar em pessoas que estão enfermas e elas possam ser curadas em nome do Senhor Jesus. Que elas possam evangelizar até mesmo mendigos, pessoas que estão à margem da sociedade em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir também, meu Pai, que o Senhor repreenda esse espírito de prostituição dessa mulher, que o Senhor repreenda o espírito de prostituição deste homem, que o Senhor repreenda o espírito de alcoolismo que anda tomando a vida desse homem, em nome do Senhor Jesus. Que essa mulher tenha fé, meu Pai, para repreender esse espírito maligno. Essa mulher que anda perguntando até quando que eu vou ter esse marido dentro da minha casa que chega embriagado, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vá repreendendo, que você tome posse disso, possa repreender e pisar por cima da cabeça, fechar a boca de leão e pisar na cabeça de serpente, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, pessoas que perguntam até quando eu vou viver com essa enfermidade, que o Senhor possa fazer com que essa pessoa se toque, que ela encha o seu vaso com a sua unção, em nome do Senhor Jesus, e que sendo tomado do Espírito, o Senhor possa entrar com providência da cura dessa enfermidade que já se tornou crônica, seja ela diabetes, câncer, AIDS, seja ela qual for, que a pessoa não vê uma solução lá no fim do túnel,
que os médicos já colocaram a sentença dela de vida, já colocaram até o prazo dela de vida, mas que o Senhor possa mudar essa sentença em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa mudar essa realidade em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa repreender esse espírito maligno de homossexualismo nessa varoa, nesse varão, em nome do Senhor Jesus, jogar isso por terra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar repreendendo esse espírito maligno que toma conta dessa pessoa de pedofilia, essa pessoa que assiste filme pornográfico constantemente, que o Senhor possa estar repreendendo esse espírito maligno que tomou conta dessa pessoa, essa pessoa que está indo dentro da igreja, que anda com esse tipo de coisas, que o Senhor possa estar repreendendo e jogando por terra agora em nome do Senhor Jesus, porque a máscara cai, a máscara da pessoa é revelada porque Deus revela em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu peço ao Senhor que dê uma semana abençoada, repleta de alegrias, que livre do homem mau, da bala perdida, do homicida, do migrador, do devorador de suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu entrego essa live nas mãos do Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Fique em paz, que o Senhor Jesus abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho para receber as notificações.